Amados, hoje eu queria falar com a igreja sobre o único projeto perfeito. Porque veja bem, nós fazemos projetos, fazemos planos, né? Mas quantas modificações nós fazemos no decorrer da execução desse projeto? É muitas. É começar o projeto, a gente já começa a mudar. Só que o plano de Deus, o projeto de Deus, ele é perfeito. É o único plano perfeito que Deus fez para a raça humana e ele é infalível. E hoje nós vamos entender, na realidade, esse plano, né? Porque é o único plano, é o único projeto perfeito, esse projeto que Deus fez para nós, para a raça humana, né? E aí nós vamos então fazer uma pequena ligação com a última ministração que eu fiz aqui. A última ministração, a gente focou um pouco em cima de quê? De onde viemos, quem somos em Cristo Jesus, para onde vamos e o que realmente importa você investir o seu tempo aqui na terra. Então até eu citei que para a gente saber de onde viemos, né? É simples. Se eu voltar de tataravô em tataravô, eu vou passar por dentro da arca de Noé e vou terminar no Éden, porque não existe outra raiz de criação. Então eu sei de onde eu vim. Quem eu sou em Cristo Jesus? A decisão que eu tomei, eu entendi o projeto de Deus e eu fui vencendo as etapas do projeto de Deus e hoje eu aguardo a glorificação do meu corpo. Porque eu estou no plano, no projeto de santidade que vai até a morte física. O processo encerra com a morte física. Essa questão de limbo, de purgatório, essa questão, isso não existe base bíblica para isso. Assim como faleceu, chegou a morte física, assim você permanecerá. Salvo, salvo, não salvo, não salvo. Não adianta. Não existe aquela questão de karma, não existe aquela questão de interceder pelo morto, não existe aquela questão de buscar a bênção do morto, isso não existe. E nós vamos ver hoje que pela Bíblia nós não temos respaldo para pregar outra coisa que não seja da glorificação, da escolha, da eleição até a glorificação. E nós vamos entender isso. E eu quero levar essa palavra, trazer essa palavra para a igreja, para a gente entender um pouco mais esse projeto. Porque não adianta, né? Não adianta nada Deus fazer um plano perfeito e nós, a igreja de Jesus Cristo, que a igreja somos nós, né? O pastor pregou isso, que não é o prédio, a igreja somos nós, não é? E a missão de levar a palavra é nossa. Nós temos a única coisa que Jesus não fez por nós, é o ide pregar o evangelho a toda criatura. Então não tem, é o ide, Jesus não fez, não vai fazer por nós. É a única coisa que ele deixou, na nossa responsabilidade, é levar a palavra dele adiante. Então veja, não adianta nós sabermos que Deus tem um plano perfeito para nós, mas nós não entendermos o plano de Deus. Então nós vamos hoje entender, né? Então, e outra coisa, não é na eternidade que nós vamos entender o plano de Deus. O plano de Deus é para ser entendido aqui em vida, porque não existe nada após a vida senão aguardar. Aqueles que morreram em Cristo não estão no céu, como aqueles também que morreram sem Cristo não estão no inferno por enquanto. Estão num lugar preparado para Deus, aguardando a segunda vinda de Jesus, quando Ele virá na segunda vinda, e nos trará até o louvor, né, aquele penúltimo louvor, né, Hosana Ele vem. Eu gostaria até que o Ministério do Louvor finalizasse hoje com ele, perfeito para a ministração. Então veja bem, Jesus na segunda vinda, Ele vai distribuir os galardões para aquele que priorizaram o reino dele, e vai
E nós vamos ver que Jesus vai até aqueles que não foi encontrado o corpo. Deus tem um propósito, um projeto que encaixam eles. Então vai levantar os mortos, os vivos, e nós vamos entender isso de forma bíblica. Nada é que não seja na Bíblia que nós vamos ministrar aqui hoje. Então, o plano de Deus é para ser entendido aqui na terra, não é na eternidade. A eternidade já tem a sua finalidade. Nós vamos, cada um, da forma que, se você ficar à esquerda de Jesus ou à direita de Jesus, você já tem o seu destino, né? Já selado por Deus. Então não é depois da morte que você vai ter qualquer mudanças para mudar de um lugar para o outro. Não existe isso. Aonde, da forma que você faleceu, é a forma que você vai ficar. E como nós não sabemos a hora que ele vem como o ladrão, né? E vem de repente. Então precisamos estarmos preparados, conhecendo o projeto de Deus para nós. Amém? Então, queridos, o que eu mais gostaria que Deus trabalhasse a cada palavra que nós temos ministrado aqui? Eu sempre peço que Deus não deixe que a palavra caia à beira do caminho, que a palavra venha cair em terra fértil, que ela vai cair no centro do meu coração, para que eu possa receber essa palavra e agasalhar essa palavra. E nós vamos aqui entender um pouquinho, um pedacinho da parábola do semeador, Mateus 13, aonde Jesus fala, Mateus 13, 4. Ele saiu, ele está explicando para os discípulos, né, a palavra do semeador. E então em Mateus 4, né, no versículo, ele fala assim, ó: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Nós temos um exemplo na BR, né? Em todo quebra-mola você vê que tem várias aves ali comendo aquelas sementes que vão caindo à beira do caminho, né? Aí nós vamos lá para o versículo 18, porque quando Jesus, ele falou com os discípulos por essa parábola, os discípulos não entenderam. Então quando chegaram em casa, eles falaram: mestre, que história é essa de semente caiu à beira do caminho, semente caiu no terreno pedregoso, semente caiu entre os espinhos, e semente caiu em terra fértil? Aí Jesus começou explicando para eles a parábola. Então do versículo 18 em diante, o qual nós vamos ler agora, versículo 18, é Jesus já explicando para eles a parábola, né? Então Jesus falou assim: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então o que nós temos que buscar? Receber a palavra de Deus e agasalhar ela em nosso coração, para que Satanás não venha tirar essa palavra, que é o que está dizendo. Não venha tirar essa palavra do nosso coração. Então por isso que nós precisamos, nós estamos assim com esse direcionamento, com esse propósito, de construir os princípios bíblicos, os pilares bíblicos. Então eu entendo que pela palavra que vem sendo ministrada já pelos pastores, né, nós precisamos trazer nos intervalos algumas palavras que façam com que nós venhamos a entender realmente quem somos em Cristo Jesus. E hoje vai ser uma dessas palavras que nós vamos nos posicionarmos em Cristo Jesus. Vamos começar pela eleição, né? O processo ele começa na eleição. Agora eu quero dizer uma coisa: a eleição, a pré-eleição, só existe para Deus, pela sua onisciência. Pelo fato de Deus ser onisciente, Ele já sabe quem vai viver na eternidade com Ele. Mas somente Ele, porque Ele é onisciente. Porque se nós falarmos que Deus já não tem conhecimento de todos aqueles que vão viver na eternidade com Ele, nós estamos colocando
em xeque a onisciência de Deus. Mas pelo fato de só Deus saber quem são aqueles eleitos, nós ficamos com a missão de pregar o Evangelho. Mas vamos ver na palavra se nós temos respaldo bíblico, né? Para confirmar biblicamente que nós somos eleitos, não é? Por Deus. Olha o que diz em João capítulo 15. Gente, é muito simples. No Velho Testamento, o povo tinha muita dúvida se Deus era esse, se Deus era aquele. E isso até os tempos de Jesus, o povo tinha muito quem era Deus, quem era Deus. Tinha vários deuses, muitos deuses, né? A forma deles, cada um tinha um Deus para uma coisa. Atenas é uma cidade dos deuses. Tanto que Paulo, visitando Atenas, falou, aí encontrou uma plaquinha lá, ao Deus desconhecido. Ele falou, esse aqui que eu prego, é o que ninguém conhece aqui, ó. E ali ele foi, e Deus abriu as portas em Atenas para ele pregar. Então veja, mas depois da ressurreição de Jesus Cristo, nós não podemos ter mais dúvida quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo e quem é Deus na Trindade. Então isso vai nos ajudar a entender, não é? Então vamos lá, João 15, versículo 16, vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Vamos ver agora o que vem em Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Quando é que nós fomos escolhidos por Deus? Antes da criação do mundo. Vamos ler de novo? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É muito claro, gente, não precisa pregar em cima do que a Bíblia por si já prega. Vamos em frente. 1 Pedro 1, versículo 1 e 2. O que diz? Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo. Olha a convicção de Pedro. É isso que nós precisamos, é a convicção de quem somos em Cristo Jesus. Enquanto nós não entendermos esse plano de Deus, o plano perfeito, o projeto perfeito, enquanto nós não vamos conseguir nos posicionarmos em Cristo. Então vamos aqui, 1 Pedro, eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta ao povo de Deus que vive espalhados nas províncias de Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Gente espalhado por todo lado, e ele escrevendo carta para esse povo. Agora olha o que ele diz no 2, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de quem? Propósito de Deus, gente. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos o povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue, que vocês tenham mais e mais a graça de Deus. Posso ouvir um amém? O que ele está dizendo aqui? Que vocês tenham mais e mais a graça de Deus. O que leva a ter mais e mais a graça de Deus? É o conhecimento de Deus. Tem um estudo que chama Conhecendo Deus e Fazendo Deus Conhecido. Gente, é muito tremendo esse. Você conhece a Deus e depois torna Ele mais conhecido das pessoas. Essa é a missão do crente. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Então não tem outra. Então veja bem, aqui nós já temos, base bíblica, que nós sabemos que já fomos eleitos. Se você está aqui, é porque você é um eleito de Deus. Ninguém que é um eleito de Deus consegue ficar fora da presença de Deus. Então quem eu sou? Eu sou um eleito de Deus.
A bondade de Deus me elegeu aqui, gente, é bondade de Deus pura. Me eleger antes da fundação do mundo, Ele já me elegeu para que eu vá viver na eternidade com Ele. Ainda bem que eu não fui jogado fora, né? Também não fui fácil, porque eu sou fruto de 16 anos de oração da minha esposa pela minha conversão. Misericórdia. Também está na glória, não tem presente maior para ela, né? Então, meus amados, por que Deus não revela? Deus não podia já trazer pronto? Todos nós sabemos. Tem uma religião que prega, né? Que só eles e até o número exato. E a igreja no mundo, ela é bem maior do que o número que eles dizem que são separados, que é os que vão viver eternamente com Deus. Então, quer dizer, tem muita gente que está ouvindo e vai ficar de fora, né? A arca vai fechar, eles vão estar de fora. Então, não existe isso. Agora, por que Deus não, na Bíblia, não te dá respaldo para você fechar a questão em quem é salvo e quem não é salvo? Primeiro, para o nosso posicionamento em Cristo Jesus. Se você tem certeza daquilo que você está por vir, você não vai se posicionar nunca. Vai trazer um comodismo. Segundo, também, nós temos a importância da confissão. Todas as vezes que Deus foi confrontar o pecado de alguém, Adão, Caim, Deus, abrindo mão da sua onisciência, sabendo tudo que tinha acontecido, até antes de acontecer com Adão e Eva, Deus já sabia que ia acontecer, inclusive que Ele teria que dar o filho dele, o único, para restaurar o plano original. Deus deixou Adão com livre-arbítrio, o direito de escolha. Mas Deus cobrou a confissão. Às vezes a gente acha assim, para que ir lá na frente quando eu aceito Jesus? Confissão pública de fé. Isso é muito importante no reino espiritual. Pode não ter significado para a pessoa que está questionando por que eu tenho que ir lá na frente. É a confissão pública de fé. É o passo que você precisa dar para selar a sua atitude no mundo espiritual. Ali ficou selado no mundo espiritual, diante da tua confissão ou diante da tua atitude. A fé sem obra é morta. Então entendam a importância da confissão, não é? E a lei do direito de escolher. Deus estipulou o livre-arbítrio, o direito de escolha. Quem vai viver na eternidade com Deus? Quem escolher Deus. Então você tem a liberdade de escolher Deus ou de rejeitar Deus. Amém? Então vamos lá. Uma outra coisa, essa decisão que nós temos de aceitar ou rejeitar, né, precisa ser declarada para consolidar no mundo espiritual. Amém? Até aí? Vamos lá. E anular todo entendimento não verdadeiro. Por isso que Deus não revela os escolhidos, para que você tenha a oportunidade do seu entendimento, né? Buscar a renovação da vossa mente, para que experimentei a boa e perfeita da vontade de Deus, né? Então, destruir os espíritos de engano, amém? Por isso que Deus não revela aqueles que são já os eleitos dele. Agora vamos dar um outro passo. Até aqui, tudo bem com a questão da eleição, que somos eleitos por Deus antes da formação do mundo, mas somente Ele sabe quem são os eleitos. Deus sabe quem vai perecer. Deus sabe quem não vai, que vai rejeitar a palavra, que não vai ouvir a palavra, que nunca foi, não teve a sua conversão genuína. Lembra das cadeiras que eu coloquei aqui? Para trocar de cadeira, aqueles que nunca trocaram a cadeira, Deus sabe quem são. Mas nós não sabemos. Então o que ocorre? Terminou-se essa questão da eleição,
Todos nós passamos por um processo. O que é processo? Processo é uma coisa que você vai aplicando com a percepção dos resultados. Você vai aplicando aquilo e vai tendo resultados favoráveis ou desfavoráveis, mas todo o processo ele causa resultados. Então aqui não é um ato, é um processo. Ato, a salvação, por exemplo, é um ato. Simultaneamente com a justificação, nós vamos entender isso, que é o próximo passo. Mas os eleitos, ele tem um período de regeneração ou convencimento. Regeneração, o que é? É a ação direta do Espírito Santo na vida das pessoas. Quem provoca isso? A igreja. Amados, ninguém do nada decide uma mudança na vida e corre para os pés do Senhor. Por isso que eu falo que a conversão de Zaqueu foi a conversão genuína. Zaqueu converteu genuinamente, não foi emocional, não foi racional. Zaqueu não procurou Jesus por causa de situação financeira. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem muito rico. Zaqueu não procurou Jesus porque tinha problema de coluna, senão ele não subia na árvore. Não tinha labirintite, então não era um problema de saúde, porque ele subiu na árvore para ver Jesus. Isso demonstra que ele não tinha enfermidade. Foi sede de encontrar com Jesus. Mas quem provocou a conversão de Zaqueu? O próprio Jesus. Então esse processo de regeneração, gente, por que se nós orarmos por uma pessoa lá no Japão, essa pessoa pode ser curada, sim ou não? Se eu orar por uma pessoa que está desviada, uma pessoa está morando na China, essa pessoa pode ser salva, sim ou não? Porque tem alguém orando e intercedendo. Nós somos o motor de partida do Espírito Santo. Quanto mais você ora, mais você movimenta o Espírito Santo sobre aquilo que você está colocando para ele. Então, quanto mais você ora para uma pessoa, mais rápido essa pessoa vai ter um encontro com Deus. Quanto mais você ora por uma pessoa, então o poder das mães que oram, o poder dos pais que oram, o poder dos filhos que oram, gente, é tremendo. Então, para que o processo de regeneração, de convencimento, porque nós não convencemos ninguém, às vezes nós até falamos, eu ganhei fulano para Jesus, não é errado falar isso, não é errado, mas nós fomos instrumento na vida, na mão do Espírito Santo, naquela vida. Nós não somos o convencedor, nós não somos o ajudador, nós não somos o consolador, mas nós não somos gente, nós não somos a água viva que vai jorrar na vida daquela pessoa, mas eu posso ser o cano que vai levar essa água até a vida da pessoa. Nós temos que ser cano. Eu não sou a energia que vai chegar na vida da pessoa, mas eu posso ser o fio. Nós precisamos ser o canal de Deus para chegar nas pessoas, para que o processo de regeneração, de convencimento alcance a vida da pessoa. Então, quanto mais ora, mais depressa a pessoa vai ser convencida pelo Espírito Santo que ele é pecador, que ele precisa de se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o processo de regeneração, de convencimento. É um processo. Ele vai acontecendo de acordo com a nossa interferência como igreja na vida da pessoa. João é especialista em explicar isso para nós. Vamos ver o que João fala. Para nós passarmos também essa fase da regeneração. Vamos deixar João para frente, para a hora da salvação. Vamos em Marcos 16. Marcos 16, versículo 15 e versículo 16. Nós estamos falando de regeneração, de convencimento.
Convencimento, obras exclusivas do Espírito Santo através de nós, amém? É uma obra exclusiva do Espírito Santo através de nós. Somos o instrumento, né? Aí nós vamos cumprir a nossa missão como igreja. Marcos 16, versículo 15, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa é a missão, é o ID de Jesus, é aquilo que ele deixou para fazermos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tito, capítulo 3, versículo 3, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Quem o Senhor colocou na sua mente agora? Quem fez você lembrar desse versículo? Você mesmo? Mas você deve ter lembrado de alguma pessoa, é o seu alvo de oração. Aquele que Deus trouxe na sua mente, nesse versículo 15 e 16 de Marcos, de Tito 3, é a pessoa que é o seu alvo de oração. Eu vou até ler de novo. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Chegou alguém para você, hein? É a ação do Espírito Santo, amém? Coloque essa pessoa como alvo de oração, coloque essa situação como alvo de oração, amém? Agora vamos entender o que acontece depois, versículo 4, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Nós somos alvo da misericórdia de Deus ou merecemos alguma coisa? Não por causa da justiça por nós praticado, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para, versículo 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para cada um de nós, para vocês, para mim, amém? Glória a Deus, aleluia, amém até aqui? Entendemos então a eleição e a regeneração, que é o convencimento pelo Espírito Santo através de nós, amém? Amém? Então vamos agora é um passo, gente, entenda uma coisa, não se acomode com a certeza de ser salvo. No projeto perfeito de Deus, a salvação é um passo muito importante, mas é apenas o primeiro passo. Se você, eu já estou salvo mesmo, agora eu vou esperar a vinda de Jesus, não faça isso. Aí apenas começou o processo na sua vida. Salvação, um passo muito importante, mas é apenas o nosso primeiro passo no processo. Agora tem uma coisa que acontece junto, aqui é um ato. O que precisa para você morar na eternidade com Deus? Reconhecer que é pecador, se arrepender dos pecados, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, amém? Aí sabe o que o Espírito Santo faz?
simultaneamente, no mesmo instante, o Espírito Santo vem e prega um carimbo, pá, chama justificação. É instantâneo, no mesmo tempo que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem e bota um carimbo. Você sabia que se você colocar uma carta no correio, o correio de Cacoal esquecer de bater aquele carimbo, aquela chancela, né? Quando chegar no destino a carta, pode ser onde for, ela volta, ela não pode ser entregue, porque ela não tem o selo verdadeiro que autentica que aquela carta é verdadeira. Quando você reconhece firma, não bate ali e assina, aquele carimbo é o que garante que aquele é verdadeiro. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Esse é meu, está carimbado. Então a salvação e a justificação, ela acontece no mesmo instante. Vamos entender primeiro a salvação, depois nós entendemos a justificação. O que a Bíblia diz? Aqui que eu me enganei, o apóstolo João é especialista na questão de salvação. Ele descreve a salvação assim, meu Deus. Mas vamos lá. Olha o que diz em 1 João, capítulo 5, como dizia o pastor Jadir, aqui é o Joãozinho, tá? Não é o Joãozão. Tem o Joãozinho e o Joãozão da Bíblia, né? Eles chamavam 1 João, 2 João, 3 João, chamavam de Joãozinho. E o João de João, né? Joãozão. Então vamos lá. Está na glória também, pastor Jadir. Vamos lá. Vamos entender então essa questão da salvação, esse passo importante que nós temos que dar. Esse é o primeiro passo do processo, do projeto de Deus. Vamos lá. 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. O 11 diz assim: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Sim, sim, não, não. João capítulo 1, agora o Joãozão, vamos lá. Mas a todos quantos o receberam, e deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Precisa de mais alguma coisa? Para ter a salvação, sair do lago de fogo, mudar de cadeira, estar sentado naquela cadeira que você nasceu, e decidir mudar de cadeira, precisa de mais alguma coisa? Precisa fazer promessa? Subir escadaria? O pastor pregou isso a semana passada. Precisa fazer rituais? Não. Pelo menos aqui não diz, né? João 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Gente, é simples assim mesmo. O evangelho é tão simples que parece que é a hora que a gente acha que não vai funcionar. Funciona. Funciona, é simples. Ele funciona pela sua simplicidade. Quando começa a sofisticar demais o evangelho, vai voltar no ponto zero, vai começar de novo na simplicidade do evangelho, aí vai começar a dar fruto de novo. Quando você começa a sofisticar o evangelho, você para de ver fruto. Quando você volta para a simplicidade de Jesus, você vê frutos produzindo toda hora de novo. É a simplicidade do evangelho que funciona. Então vamos lá, é simples assim mesmo. Vou ler de novo, 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Sim ou não? Amém. Vamos em frente. João 14:6, essa igreja sabe de cor, né? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, e a verdade
e a vida. Ninguém, amém? Ninguém. Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Ninguém. Filho de pastor não é pastorzinho, filho de crente não é crentinho, filho de líder não é líderzinho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é a ponte que tirou nós do abismo e fez a ponte para que nós pudéssemos sair do abismo e voltar a ter o direito de ficar face a face com Deus. É um projeto perfeito, né? Meu Deus do céu. E finalizando essa questão de salvação, Efésios 2:8. Também aqui não precisa pregar em cima disso aqui. Sabe aquele que acha que, olha, você pode até ficar sem Jesus, mas sem eu no ministério, o ministério vai fechar, o ministério vai acabar. Se eu sair daquela igreja, ela fecha. Fecha nada. Deus não precisa de nós, é nós que precisamos de Deus. Nós sem Deus não valemos porcaria nenhuma, e Deus sem nós é Deus do mesmo jeito. Amém? Pode aplaudir, é para Jesus. Porque pela graça sois salvos. O caminho é simples. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não é pelo que vê, mas pelo que crê. Mediante a fé, e isso não vem de vós. Aqui não tem capacitado. Deus não chama os capacitados, Deus capacita aqueles que Ele chama. Vem como está. Se coloque na mão de Deus. Eis-me aqui, Senhor, e vê o que acontece. Agora chega aí. Se eu sair dessa igreja, acabou a igreja. Acabou nada. É dom de Deus. Agora vamos entender então essa questão da justificação, de Deus nos selar com o carimbo dele. É meu, está apartado. Esse aqui, Satanás, não vai. Esse vai para a eternidade. Imagina a torcida que Deus fica, né? Está quase. É escolhido meu, eleito, eu elegi ele antes da fundação do mundo, agora vai, e não vai. Quantas vezes você já teve vontade de sair desse banco, vir aqui à frente, declarar Jesus como Senhor da sua vida, mas uma força contrária? Eu não conheço nada que tenha uma força contrária tão grande do que levantar para dizimar a primeira vez e sair e vir aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E uma das coisas que mais impede a gente é porque a gente fica pensando, o que os meus amigos, o que as pessoas vão pensar de mim se eu chegar amanhã lá e dizer que eu virei crente? Não é assim que fala, virei crente. Passei a crente, alguém fala. Nós precisamos deixar de se preocupar o que as pessoas vão pensar de mim e passar a se preocupar o que Jesus está pensando de mim diante das minhas atitudes. Muda tudo. Então vamos para a justificação. Amados, até a justificação, 90% é ação do Espírito Santo, 10% nosso. Agora, quando nós entramos no processo de santificação, aí é 90% nosso, 10% do Espírito Santo. Porque o que tinha de fazer na sua vida, Ele já fez. Agora é nós. Pregar o Evangelho é nós. Ter vida de santidade é nós. Depende das nossas atitudes. Então, 90% é nosso. Até aqui, 90% o Espírito Santo nos ajuda. Vamos lá. Depois Ele vai cuidar de nós, amém? Não abandona, não. Mas vamos aqui, justificação, Efésios 1, 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, amém? Lembra? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a
palavra de Deus. Temos batido, pastor Alessandro tem batido muito nessa tecla. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, sem crer não adianta, foste o quê? Selados. Olha o selo, ó. Lembra que selo a gente passava na língua e ele vinha com a cola, né? Que ativava a cola com a língua. Aí depois veio aquela goma arábica. Você saía do correio, grudava selo, grudava tudo na mão, né? Como simplificou a vida da gente, né? Mas o importante é que o selo era pregado na carta, senão ela não tinha validade. Amém? Fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Foi isso que Deus prometeu? O qual é o penhor, gente, meu avalista, é o que me garante, é o que responde por mim. Satanás levantou contra mim, cala a boca, Satanás. Por isso que você usa o nome de Jesus, Satanás dobra os joelhos. Cala a boca, Satanás, eu não tenho parte contigo. Selado, ó, carimbado. Tem quem me garante. Fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eita, já estamos apontando lá para o final. Vamos lá. Aí vem Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. O pastor pregou isso aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Vamos dizer um amém mais animado. Olha aqui, gente. Está aqui, ó. Acabou. Não vem me condenar, não. É brefo. Tem aquele pessoal que gosta de jogar truco, né? Não tem nada, ele grita e sobe na mesa, o cara corre. É assim que Satanás atua. Ele vem doido jogando o seu passado, a tua acusação, e você, e aí ele, é a brecha, é a seta que entrou. 2 Coríntios 1, 21, 22, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou, como sua propriedade, olha aqui, como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações. Gente, está aqui, ó, templo do Espírito Santo, morada de Deus, sacerdócio real, nos selou com sua propriedade, e pôs o seu Espírito em vossos corações, em nossos corações. Olha aqui, gente, com a garantia do que está por vir. Gente, se tudo que Deus tem para oferecer para a gente, essa vida terrena, eu preferia nunca ter nascido. Não vale a pena nascer se não tiver o porvir de Deus. Se a vida for só isso aqui, 60, 70, e eu já passei dos 70, então já tem que começar a falar de 90, né? Esses 70, 80, 90 anos que a gente passa por aqui, né? Vou parar em 70, né? Então, eu estou na hora extra? Acho que não, né? Entenderam? É muito simples, gente. Aí, entenderam então? A justificação, salvação e justificação vem no mesmo pacote. Aceitei Jesus, é meu, pá, carimbado. Agora eu garanto por ele, eu respondo por ele. Efésios 4, tem mais dois textos aqui que a gente pode embarcar nesse justificar. É muito importante a gente saber disso.
não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Gálatas 6:17. Sem mais que ninguém me perturbe, pois eu trago. Já pensou? Gente, não me perturbe, eu trago as marcas de Cristo em mim. Amém? Não me perturbe, tá bom, Satanás? Não me perturba, eu trago a marca de Cristo em mim, tá bom? É assim? Cala a boca, Satanás, tem parte contigo não, ó. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Acabou, Satanás. Agora aqui, 90% é nosso. Vamos lá? Me suporta mais um pouco? Então vamos falar da santificação agora. Santificação é o processo de novo, tá? Atitude de Deus, demonstração da bondade de Deus nos elegendo. Aí fomos eleitos. Aí a ação do Espírito Santo e a igreja orando, o Espírito Santo foi nos regenerando, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Saímos do processo, entramos no ato da salvação e da justificação. Agora, entramos novamente num outro processo, o processo da santificação. Quando que termina o processo da santificação? Com a nossa morte física. Jesus prorrogou a de Lázaro, mas morreu de novo. Amém? A morte física vai findar o processo de santificação na sua vida. Por isso que essas conversas de que depois você vai ficar não sei na onde, que vai purificando por ver, não existe isso na Bíblia. E nem reencarnação, não existe isso na Bíblia. Nem sacrifício a mortos. Deus abomina. Santificação, vamos lá. Hebreus. É bom de vez em quando a gente pensar na hora, né? Fica gostoso o evangelho, a gente vai. Santificação, processo contínuo até a morte física. 90% depende de nós, 10% do Espírito Santo. Mas se precisar dos 90, ele está 70 vezes 7 por dia para nos acudir e perdoar. Mas depende de nós. É aqui que vai contar. Mas não quer dizer que se você apenas aceitar Jesus no vale da sombra da morte, numa UTI de hospital, e também aceitar trocando tiro com bandido, você se arrependeu, pediu perdão por seus pecados, não vai para o lago de fogo. Agora, seria muita inocência nós achar que lá no céu só tem um lugar, né? Na casa de meu pai existem muitas. Eu vou para preparar uma para cada um de vós. Aquele que foi crucificado ao lado de Jesus, está na glória, sim ou não? Vai desfrutar da face a face com Deus? A Bíblia não me dá respaldo para isso. Tem gente que só vai escapar do lago de fogo do inferno. Seria justiça de Deus a pessoa que viveu para Cristo, colocou a sua família toda nos caminhos do Senhor, ter o mesmo tratamento no céu que um que simplesmente escapou do lago de fogo pelo arrependimento? Escapou. Gente, nunca duvide disso. Nós vamos chegar no céu e falar: o que esse cara está fazendo aqui? O que essa pessoa está fazendo aqui? E muitas vezes nós vamos sair procurando: cadê fulano? Está aqui não. Para cá não veio não. Mas então entendemos, Deus é justiça. Não ficamos iludidos aí que não, eu não preciso fazer mais nada, eu já aceitei Jesus, tenho certeza da minha salvação, cada um no seu quadrado e o povo que se lasque. Nós podemos ter surpresas.
Eu fico com a orelha em pé quando Jesus fala, na casa de meu pai existe muitas moradas. E quando eu estou com saudade dessa palavra, eu vou ouvir Heloísa Rosa. Amém? Agora a palavra diz que Deus vai estar aqui, na frente dele os 24 anciões, e depois aqueles que, amigos de Jesus, vão estar tudo ali ao lado dele. Ei, eu quero esse lugar, eu não abro mão desse lugar, coladinho em Jesus, não quero barraco no céu não, me viver lá no subúrbio, não, eu quero estar face a face com Deus. Por isso que eu estou, se eu ainda tiver piscando um olho, eu vou tentar falar de Jesus para uma pessoa só piscando o olho. Se eu tiver travado, não mexe nada, esse já, a medicina já mandou morrer em casa, mas o olho deu uma piscadinha, se o cara falar de Jesus, eu falo assim, bem. Sabe por quê? Porque Jesus na segunda vinda vai entregar os galardões, a justiça de Deus. Hebreus 12, 14, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Não é eu que estou inventando não, é a palavra, viu, que está dizendo para vocês. 1 Coríntios 13, 12, agora pois vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, embaçado provavelmente, né? Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como que sou plenamente conhecido por Ele. E é esse lugar que eu quero, é aqui que eu vou morar na eternidade. Eu não abro mão desse lugar. Vale a pena, jovens, vale a pena, vale a pena. Careta para o mundo, amém, mas eu sou santo para Deus. Vale a pena, jovem, invista na sua vida de santidade, vale a pena. Efésios 4, 13, até que todos, e até quando é que vai isso? Essa vida de santificação, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Rapaz, quando você ouve falar, temos a mente de Cristo, não é com risada que você chega, é com intimidade com Jesus. Busque intimidade com o Espírito Santo. Se tem um conselho bom que eu posso dar para vocês, busque intimidade com o Espírito Santo. Gente, é muito gostoso isso, é um diálogo com o Espírito Santo. Eu estou dirigindo, eu estou sentindo Ele do meu lado, eu estou lavando louça, lavo louça também, eu estou sentindo Ele do meu lado, eu estou orando, Ele está do meu lado, eu estou lendo a Bíblia, Ele está do meu lado. Intimidade com o Espírito Santo não tem prazer maior. Quer sair do deserto? Você que determina que hora e dia que você quer sair do deserto. Você marca a hora, eu vou sair do deserto agora, aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É simples. Amém? Entendemos então o processo da santificação também? O que falta aí no pacote? O que falta? A glorificação. Rapaz, quando eu penso que eu vou ter um corpo igualzinho de Jesus, essa carcaça podre que a gente fica aí achando que o nariz é feio, o cabelo é feio, isso vai apodrecer. Ficam concentrando que a beleza é a que está exterior, esquecendo da beleza interior. Essa carcaça velha podre vai feder.
Não adianta congelar, não adianta passar sal, vai feder. E a família tem que enterrar logo, senão esse trem vai feder dentro da casa mesmo. Aí fica botando toda, e vai botando coisa para... Esse aqui em mim é feio, e vai. Ah, isso aqui é horrível. Oh, Deus não acertou a mão aqui não, fez tudo torto. Ou não? É bom, né? Glorificação. O tribunal de Cristo. A segunda vinda de Jesus. Ninguém escapa de ficar frente a frente com Jesus. Aparta de mim, Satanás, nunca te vi. Não, nós expulsamos demônios, Senhor, me aparta, nunca te vi, nunca vi falar de você. Benditos do meu Pai, venha. Estava ansioso por esse dia, agora, ó, daqui para frente, eternidade. Valeu a pena. João 11, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Gente, a gente lê isso em tudo que é enterro, está lá, se não é um banner, é um negócio lá, e a gente fica lá lendo, né? Gente, vamos meditar nesse negócio, vamos deixar isso entrar. Olha o que isso está dizendo, não é só para fazer parte do velório, não, está ali naquele banner. Eu sou a ressurreição e a vida. O problema dos saduceus, não acreditavam os fariseus eram religiosos demais, os saduceus não acreditavam na ressurreição de Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa carcaça não vale nada, Jesus. Vamos cuidar dela, né? Porque tempo do Espírito Santo também não é para andar tudo desalinhado, né? Tem que cuidar do tempo do Espírito Santo, a morada de Deus, sacerdócio real, né? Mas, gente, entendam, não investe do lado de fora mais do que do lado de dentro. Corpo, alma e espírito irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo. Só de pensar eu já dá vontade de glorificar a Deus o tempo todo. Vamos ler de novo. Ele transformará o nosso corpo físico e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Diga, gente, o melhor de Deus está por vir. Agora vamos à realidade da segunda vinda de Jesus. Não se deixe enganar. Amém? 1 Coríntios 15, do 42 ao 45, e eu já vou lá caminhando para finalizar. Amém? Vamos aqui. 1 Coríntios capítulo 15, 42. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Entenderam que os mortos sem Cristo e com Cristo não estão no céu e no inferno? Estão aguardando a segunda vinda de Jesus, amém? Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal, amém? Vamos para o 43, quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte.
Quando é sepultado é um corpo material, mas quando for ressuscitado será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Mais claro que isso não é possível. Porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é Espírito que dá a vida. Eita glória! 2 Coríntios 5, versículo 1: sabendo que se for destruída a temporária habitação, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício. Deus vai desmanchar o barraco e vai construir um edifício. Eita glória! Temos de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Não. Meu Deus, não tem projeto mais lindo que esse. Perfeito, hein? Perfeito. Deus é detalhista. Parece a construção do tabernáculo, uma argola, uma vara, né? Nós estamos lendo nessa. Eu queria recomendar 2 leituras para vocês fazerem em casa. Não é que não deu tempo, não, trouxe para vocês lerem em casa e refletir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, não está nem lá, não passei para eles, mas se tiver, quiser colocar, 1 Tessalonicenses, nós vamos ler 3 versículos dele só. Eu vou recomendar para vocês, do 13 até o 18, tá? 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Mas vamos ler o 16, o 17 e 18, é possível colocar aí? Maravilha, está aí já, ó, aqui eu vou te falar, versículo 16, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Ressuscitarão quando? Primeiro, vem cá igreja, depois nós vamos ver o que é que faz com a bagaceira. Eita, vamos lá, o que o 40, vamos ver o que o 17 diz. Depois nós, os que estamos vivos, quando você lê esse texto, você vai ver que Jesus vai falar da igreja morta, dos não crentes mortos, dos não crentes vivos, dos crentes vivos e até aqueles que desapareceram, que nunca encontraram o corpo, que a família não sabe se está vivo ou se está morto. Jesus está dentro do plano de Deus, o que vai fazer com aquele. Sabe aquela pergunta que você tem? E aqueles criancinhas que morrem? Já tem, o plano de Deus é perfeito, não se preocupe com isso. Se preocupe com os vivos. Eu fico imaginando religião que deixa os vivos perecendo e vai invocar os mortos. Deixe os mortos para os mortos. 18. Console-se uns aos outros com essa palavra, amém? Não fique inventando moda. Console só com essa palavra. Não fique acreditando em reencarnação, não fique acreditando em... Não acredite nisso não, console só com essa palavra. A minha graça te mostra. E a outra leitura que eu gostaria de recomendar seria 1 Coríntios 15, versículo 19 e 32. Dá para colocar? Pode aí. Está fácil, né? 1 Coríntios 15, 19. Gente, sai mais rápido que eu. Vamos ler lá. E somente para esta vida que temos esperança em Cristo, não acredite em outras coisas, somente
E somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Você tem valor. Pare com esse complexo de inferioridade, que eu não sirvo para nada, eu não vivo nada. Agora o 32, o que diz? Vamos lá. Agora desafiou. Estou aqui. Se for por meras razões humanas que lutei com feiras em Éfeso, que ganhei, o que eu ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos aqui, gente, vamos fazer festa porque nós vamos morrer amanhã. Se o porvir de Deus não existir, se tudo que Deus tem para nós está aqui, gente, vamos aproveitar que estamos vivos e vamos fazer festa. Vale a pena. O melhor de Deus está por vir, gente. Então o que nós entendemos? Passado, o nosso espírito foi regenerado. Pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo nos convenceu e nos tirou do lamaçal e jogou para a eternidade. Esse é o teu passado. Essa página virou. Qual é o nosso presente? A alma está sendo transformada através do processo de santificação. Não vai acabar, só vai acabar com a morte física. Invista na sua vida espiritual dia e noite. Não se preocupe com outras coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas juntei tesouro no céu. E o futuro, hein? Já pensou eu num corpo glorificado igualzinho de Jesus? Mas eu vou ficar enjoado, hein? Amém? Termina para nós com aquele louvor penúltimo. É possível? Gente, eu gostaria que vocês ouvissem esse louvor sentado, de olho fechado, mas que vocês meditassem no que esse louvor passa de mensagem para nós. Fecha teus olhos, não deixa nada roubar esse momento seu com Deus. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina nesse lugar. Reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina nesse lugar. Não há outro Deus entronizado
Imagina Ele vindo. Imagina Ele vindo. E você vai com Ele. Imagina Ele vindo. Hosana, o Rei que vem. É o Rei que vem. É o Rei que vem. Hosana, o Rei que vem. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem eu posso é ver. que triunfou sobre a morte? Xere, cantarabassuria, dele, cantarababababachere. Quem é? Ricarabassurelado aqui, Jesus. Quem é aquele que vem saudando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele? Tem alguém aqui que entendeu que não se encaixa nesse plano e que é para fazer parte desse projeto, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Tem alguém que ainda não tomou essa decisão? Levante a sua mão, a igreja continua intercedendo. Agora é hora de guerra, é batalha, é luta. Tem alguém? Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Levante a sua mão. Tem alguém? Tem alguém desviado dos caminhos do Senhor, quer reconciliar com Deus? Não vai. Não está levando uma vida a sério com Deus, não está se preocupando com a sua santificação. Tem alguém aqui? Podemos encerrar então? Vamos ficar em pé e louvar e adorar esse Deus para nós finalizarmos esse culto. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de trazer a Tua palavra, a simplicidade do Evangelho, a simplicidade do Seu projeto mais perfeito. Obrigado, Jesus, pela missão de trazer à igreja essa mensagem que o Senhor separou para hoje. Em nome de Jesus eu te louvo. Pai, que em nome de Jesus cubra com a Tua graça e a Tua misericórdia cada vida, cada família aqui representada, aqueles que estão participando conosco nesse culto também, através da mídia, Senhor. Toque na vida deles, que na primeira oportunidade eles possam se posicionar em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, que o Senhor nos dê uma semana de muita bênção, muita graça, muita oportunidade de te servir, que nós não venhamos perder as oportunidades de testemunhar do Senhor, das maravilhas que o Senhor fez em nossa vida no decorrer dessa semana. Te louvamos, te damos graças por tudo, amém. Dê um abraço no seu irmão e deseja para ele uma boa semana, em nome de Jesus.